Será que é o fim dos cursos online? E quais serão os negócios que vão dar realmente retorno financeiro, monetário e de autoridade em 2026? Você já sentiu uma sensação de estar sempre atrasados? Por mais que você investe em cursos, mentorias, o digital se atualiza rápido o suficiente para te deixar para trás? Ou pior, você compra curso atrás de curso, mas ainda sente que falta alguma coisa para você aplicar e colocar a sua metodologia ou o que você tem para ensinar no mercado para finalmente alcançar novos seguidores e autoridade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro e por aqui a gente passa muitos insights sobre o que a gente vive na prática, na Start e nas nossas outras empresas e nas empresas dos nossos clientes. O digital mudou em 2026 e estar posicionado não é mais produzir conteúdo, mas é falar com autoridade e com legitimidade para o público que te segue. E afinal de contas, quais são os 4 negócios que vão realmente dar resultado na minha perspectiva, na perspectiva da Start no ano de 2026? Mas antes da gente falar sobre os negócios que vão realmente trazer resultado em 2026, vale a gente ressaltar o que mudou em 2026. Por que o mercado passou por uma verdadeira transição, deixando muita gente para trás e forçando muitas empresas, assim como a Start, a se atualizarem? O digital mudou. Ele saiu de um nível mais superficial e se aprofundou. Isso porque o poder de decisão não está mais na mão do empreendedor, do dono de empresa, que coloca o horário de funcionamento das 8 às 17. E sim, a partir de agora, com o avanço da tecnologia, agentes conversacionais e tantas outras ferramentas de automação que auxiliam a vida, principalmente do consumidor, ele ganhou o verdadeiro poder. Hoje, o consumidor ele consegue entrar em contato meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã e consegue ser atendido. E consegue fazer e efetuar uma compra de um produto ou um serviço. E o empreendedor que não entende isso, fica para trás. Isso é um dos principais fatores que está fazendo o digital mudar. Hoje, com menos operacional, com menos time, eu consigo entregar mais resultado e mais escala, resultando consequentemente em mais margem na última linha. E aí quem entende essa virada em 2026 cresce e cresce forte. Porque antes a promessa por si só ela já vendia. Então por conta disso muitos cursos viam, geravam volume, conseguiam sim um certo resultado, mas não se permaneciam no decorrer do tempo. Isso tem cada vez mais extinguido. Nos dias de hoje, você precisa realmente construir uma autoridade sincera, leal e de quem vive realmente o que está falando para sua audiência. Afinal, hoje eles têm acesso e maturidade para isso. A gente está chegando a quase 17, 18 anos de digital, onde o consumidor ele sabe que o excesso de conteúdo no digital pode impactar negativamente. Ele sabe muitas vezes se você está falando do que você vive ou se você está interpretando um personagem ali nas suas mídias pagas ou até mesmo nas suas redes sociais. E isso mudou o jogo. Fez cada vez mais a gente sair do formato engessado de empresa e dar muito mais voz para o influenciador, que na ponta consegue se conectar muito mais com a audiência. E sem se prolongar muito, qual que é o primeiro negócio que a gente acredita na nossa visão que 2026 vai sim ter uma parcela muito interessante do mercado? É a mentoria, a consultoria de uma forma não como ela vinha sendo feita, numa sala com 200 pessoas, num grupo de um network, mas num formato muito mais one-on-one. Num formato onde eu consigo me conectar com você, pegar pela mão e te puxar. Então hoje você vê os big players já tomando um caminho, indo para um caminho de mentorias mais personalizadas, onde eu cobro sim um high ticket para que esse meu lead entre, mas eu entrego tudo que eu vivo. E através dessa validação desse público, eu encontro outros públicos. Porque hoje, no final das contas, os leads que chegam, as pessoas, o público que chega, ele não quer mais comprar curso. Ele quer ter a oportunidade de comprar um método. Porque ele tem algo a ensinar, ele tem algo a dizer, mas ele não sabe o método, o como fazer. Então hoje o que ele vai fazer? Vai procurar o quem ensina. E para isso, autoridade, relevância é fundamental para conseguir ter resultado. E quando a pessoa entra numa mentoria, o que ela espera? Metodologia, clareza nos processos, experiência de vida,
do autor ali, né? Do mentor que tá gerando aquilo ali. Então hoje a visão do digital ela é muito mais humanizada, one-on-one, aonde eu saio de trás da tela e lido com você face a face, do que propriamente eu fazer curso de vendas. Essa é uma metodologia que a gente tem certeza que em 2026 já vem, desde o final de 2025, tracionando, né? E eu acredito que a gente vai ver isso muito mais em 2026. Outro modelo que pode sim, e aí a gente gosta de deixar uma bela de uma aspas, né? Porque não é para todos, mas é para alguns, micro SaaS. Porque o micro SaaS, se você é uma pessoa que já tem conhecimento de engenharia de prompt, se você é uma pessoa que tem conhecimento, domina algumas ferramentas como NTN, Make, né, Supabase, entre outras ferramentas, o Vibe Code, os fluxos automatizados, eles vão te dar poder de escala para sua empresa e até para você conseguir prestar esse serviço para outras pessoas. Então é fundamental você conseguir olhar isso com bons olhos. Porque o micro SaaS nos dias de hoje, ele vai conseguir trazer escala para os negócios. E por que o micro SaaS não é para todos? Porque justamente precisa de um conhecimento técnico. Mas é uma coisa que hoje a gente já vê as empresas buscando. Porque eu consigo tirar peso do meu operacional. Então se eu tinha 3 comerciais para atender 200 leads, agora eu preciso de 1. Porque a IA qualifica, né? A IA ela faz follow-up, ela identifica a necessidade e ela consegue separar quem são os leads bons, quem são os leads ruins. E isso me dá muito mais poder de escala. Então em 2026, a automação, a inteligência artificial, ela vem, mas ela não vem para competir, ela vem realmente para dominar. E a gente tem visto o mercado se modelando em torno disso. Quando você vê uma ação de uma empresa como a Google, por exemplo, entre outras, investe milhões em um setor de tecnologia e, em contrapartida, elimina 500 vagas do seu operacional de um dia para a noite, literalmente, anuncia uma demissão de 500 pessoas, é um sinal no mercado. É um sinal para 2026, para onde o mercado está olhando. E é simples. Se você olhar no intrínseco, se você olhar por trás, né, do front-end, olhar no back-end mesmo. O que é o front-end? O front-end é o palco, né? É onde você tá vendo o ator cantando. Mas atrás daquele palco tem o cara da câmera, tem o cara da iluminação, tem o cara que regula o áudio do microfone, né? Tem um cara que dá controle ali para não sair. Então no back-end, que é esse pessoal que tá atrás, você já percebe as coisas tomando forma. E é isso que muitas vezes nós como empreendedores e você que quer empreender tem que olhar. As oportunidades, quando elas já chegaram no front-end, quando elas já chegaram no palco, você já perdeu um time. Não que seja tarde para entrar, mas a melhor oportunidade já se foi. E o digital, hoje, com automação, ele ainda está no seu início. E aí o pessoal fala, nossa, mas tem muita gente já fazendo agentes conversacionais, tem muita gente fazendo micro SaaS, será que dá dinheiro? Será que eu vou conseguir ter resultado? E aí, a questão não é quantas pessoas estão fazendo isso, mas qual resultado elas estão tendo no que elas oferecem. Por exemplo, se você tem um SaaS que ele entrega um resultado satisfatório, que ele ajuda a organizar meus leads, ele faz follow-up, se ele me dá um balanço no final do mês de quanto que eu investi, quanto que eu tive de retorno, cara, isso vale muito a pena. E é sobre isso que a gente quer olhar em 2026, que a gente tá vendo que muitas empresas estão olhando. E terceiro, mas não menos importante, digital no seu método tradicional. Uma coisa que a gente ouviu muito em 2025 é que as agências e assessorias de marketing iam morrer. Errado. O modelo tradicional, antigo de agência, de posicionamento, criação de conteúdo, esse modelo sim, realmente ele tá fardado a morrer. Mas quando a gente fala de performance, fala de vendas, de processo, de automação, aí a gente consegue enxergar novos ambientes, novos resultados. Porque no final das contas, o empreendedor ele não quer dancinha, ele não quer vídeo com 2.000 visualizações, ele quer também, mas ele sabe que não é isso que mantém o negócio dele online, que mantém o negócio dele vivo. Ele quer vendas, ele quer processo, ele quer mais margem na última linha, ele quer mais lucro. E hoje, com o avanço da tecnologia de novo, olhando para a tecnologia, a gente tem a possibilidade de trazer isso de bandeja. Porque quando você junta processo, vendas, IA,
automação. O empreendedor sabe que o profissional bom, ele é caro. E o profissional caro, ele traz resultado. É isso que faz o empreendedor ficar dentro da sua empresa, quando você tem uma assessoria de marketing, quando você presta esse serviço. Então a gente está falando aqui, não é sobre ser social media, mas você ser um estrategista, não aquele estrategista que cria roteiro, mas um estrategista de vendas. Entender o fluxo. O meu lead, quando ele chega para conversar comigo no meu Instagram, ou no Google Meu Negócio, ou no meu site, qual que é o funil que eu vou levar ele? Para onde eu vou levar ele para converter na minha empresa? Como eu vou fazer isso? Como eu vou lapidar isso? Aonde eu vou ver o gargalo? Como eu vou fazer para enxergar o gargalo? Por exemplo, se eu tenho 200 leads chegando, o empreendedor quer saber desses 200 quantos fecharam, mas existe um processo nesse funil. Então, as assessorias de marketing entendem isso, sai do âmbito de criação e entram no âmbito da performance, da IA, da automação, conseguem bons resultados. Fideliza cliente, aumenta a LTV, diminui o CAC e consegue o que a gente tanto busca, que é mais margem na última linha. E isso é interessante eu falar aqui, porque a gente tomou esse caminho. Do final de 2025 para o início de 2026, a gente já tracionou as rotas para a gente chegar até aqui. E é sobre isso que a gente vai fazer esse ano. Então a gente está falando não do que a gente acha, mas do para onde a gente está indo também. A gente também está desenvolvendo micro SaaS, também estamos desenvolvendo mentorias. Então aqui a gente está falando do que a gente está vivendo. E esse quarto para mim, ele é um dos principais para aquele empreendedor autônomo que está adentrando no digital, que quer entregar algum serviço, que quer entender como conseguir agregar mais valor para o seu cliente. Ou seja, ao invés de você tentar ensinar para o empreendedor como ele faz, a partir daqui você começa a fazer e entregar pronto para ele. Que são alguns modelos que já estamos vendo algumas empresas, alguns profissionais liberais já fazendo. Por exemplo, ele entrega o lead pronto. Ele tem o operacional dele, ele faz o tráfego para você, ele capta esse lead, ele atende esse lead, ele te entrega esse lead pronto. E aí, ele pega uma margem em cima dessa venda. E esse é um modelo relativamente novo, que já foi feito no passado, não se perdurou e ele está tomando tração agora. Porque no final das contas, o dono de clínica, o dono de academia e outras empresas, ele não quer saber como fazer tráfego, ele não quer saber como montar um funil, ele não quer saber como configurar uma automação. O que ele quer? Ele quer o lead pronto. Ele quer a agenda cheia. Ele quer o lead chegando até o comercial dele. E ele quer as vendas acontecendo. E quando você, seja autônomo ou seja empresa, consegue proporcionar isso para ele, você também consegue escalonar o seu negócio. Porque o que é o DeFi no digital, que é o Done for You? É você entregar pronto. Fala, olha, você fecha comigo aqui, eu te trago tantos leads no mês, desses tantos leads que você fechar, 30% do seu faturamento é meu. Ele não tem custo, ele tem um aumento de demanda, ele tem um aumento de margem, de faturamento, e aí ele vai ter que abdicar de uma porcentagem. As empresas que sabem trabalhar com porcentagem, elas se dão muito bem, porque elas assumem o risco. E para quem investe e sabe como funciona, quanto mais risco você assume, mais o retorno esperado. Então você pode cobrar muito mais, porque o risco é todo seu, o investimento é seu, da sua empresa. E isso na ponta vale muito. Além de gerar autoridade, gera confiança. Se você consegue trazer isso, valida esse processo, você consegue escalonar muito mais rápido. Porque no final das contas, você precisa entender o seu modelo de negócio e aplicar o seu modelo de negócio e repetir ele. Qual que é um dos maiores erros que a gente cometeu no nosso início? Nós tentamos fazer muitas coisas. E através de muitas coisas a gente patinou, porque nós não se tornamos bons o suficiente em nenhuma delas. Isso fez nós mudarmos a nossa percepção. Enxugar o número de coisas e entregar com excelência aquilo que nós fazemos. Essa, na verdade, é a chave para você conseguir melhores resultados no digital, na sua empresa, pro seu cliente e muitas vezes até para você mesmo no seu dia a dia. No final das contas, o ano de 2026 não é para quem quer brincar, não é para quem quer tentar mais uma vez entrar num modelo novo, mas é quem consegue fazer coisas, processos que relativamente são tediosos várias vezes até dar certo, até repetir e ter bons resultados. 2026 é para quem sai do superficial, entra na profundidade e realmente coloca skin in the game, coloca a ficha para fazer acontecer.
quem quer construir algo. Se você gostou do conteúdo até aqui, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, coloca aqui como vai ser seu ano de 2026. Conta pra gente o que você espera desse ano e qual desses 4 modelos de negócio que a gente passou, que a gente vai aplicar, que a gente está olhando e que nós analisamos que o mercado também está olhando, pode fazer sentido para você. Deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau!